Que bom a gente poder estar aqui com vocês mais uma vez para mais um GFI com elas, né, Norma? É verdade. Boa tarde. Parece que foi ontem que a gente teve o encontro do GFI. Você é muito bem-vinda. Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que já está nos acompanhando aí, né? Eu queria convidar vocês a participar conosco pelo chat, tá? Então, nós temos aqui o chat. Eu já deixei um recadinho lá para vocês, para deixar o seu nome, a sua cidade, né? Para a gente saber onde o GFI com elas está chegando, tá? Então, participa com a gente, escreva aí sua pergunta, seu comentário, né? O seu testemunho, né? De como ser essa mulher aí. Opa, só um minutinho. Como ser essa mulher multitarefa, como que você encontrou o equilíbrio aí? Participa com a gente, que a sua participação é importante, tá? E a gente também, se você tem interesse de participar de algum grupo, vou deixar o nosso WhatsApp aqui embaixo do Ministério. Eu e a Vivian, a gente vai estar inteiramente à disposição aí para atender cada uma de vocês, tá? Então, conta com a gente. Nós estamos aí para mais um GF com elas, essa tarde aí maravilhosa. E aqui um pouquinho de frio, né, dona Norma? Um pouquinho só, mas só se você ficar parada, ficar trabalhando, não. Vamos convidar a Rebeca e a Sandra para elas também darem uma boa tarde. Essa é a nossa equipe, né? Nossa equipe, nossas colaboradoras aqui. A Rebeca, boa tarde, Rebeca. Boa tarde, desculpe, eu me travei, estava no mute, até destravar ali, demorou uns segundinhos, né? A gente está aqui toda quarta, a cada 15 dias, sendo abençoadas, se sentindo abençoadas e podendo abençoar as mulheres líderes do GFI, as mulheres participantes ou aquelas que queiram participar, né? E que por ter sido convidado pode estar assistindo isso ao vivo agora ou depois que vai estar gravado também. Uma boa tarde para todos, que Deus abençoe essa jornada de hoje. Amém, amém, Rebeca, obrigada. Desculpa a interrupção. Sandra, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, dona Norma, boa tarde, Vivian, Lígia, Rebeca, companheiras de ministério. Uma alegria, mais uma vez, estar aqui com vocês, com tão preciosas mulheres, compartilhando um pouquinho mais da palavra do Senhor, aprendendo com vocês. Sejam muito bem-vindas, vocês que estão em casa, e vocês, como disse a Rebeca, vão estar nos assistindo daqui a algum tempo. Que o Senhor abençoe cada uma grandemente. Antes desse encontro aqui, a gente tem pelo menos 2 reuniões para poder orar por você. Então, você está sempre nas nossas orações. E você que trabalha com GFI, você participe conosco também. Dê a sua sugestão, dê sugestão de temas para a gente, diz qual é a sua maior dificuldade. Quem sabe a gente vai fazer um GFI com aquele tema que você sugerir, né? É verdade. Então, nós vamos convidar as nossas 2 mulheres importantes de hoje, né? Nossas mulheres de destaque de hoje, que são a Priscila, é de Itaboraí, é nossa treinadora, é uma jovem senhora que trabalha no GFI com seu marido, e a Gabi, também uma jovem senhora. A Priscila tem 3 filhos, né, Priscila? E a Gabi tem 2 filhos, né? Inclusive, uma filhinha dela, né, tem o nome da minha filha. Helena. Bem-vindas, queridas. Muito obrigada. Para vocês. Hoje vai ser assim, um dia muito especial para nós ouvir o que vocês têm pelo Espírito Santo para transmitir para a gente. Amém. Priscila, apresenta para a gente a sua família. Boa tarde a todos, boa tarde, e gostaria de agradecer, né, pelo convite de estarmos aqui, é um prazer imenso. Eu sou a Priscila, sou a Priscila do Júnior, nós somos a família Ceia. Eu sou mãe da Esther, que está aí, de 10 anos, o Levi, que fez 9 anos, e a Noemi, que tem 3 anos. Ansiosa para fazer 4. Todo dia ela pergunta, já tenho 4? Já tenho 4? E eu louvo a Deus por fazer parte desse ministério que o Senhor nos encaminhou, assim, por necessidades. Eu não sabia, não conhecia o GFI. Quando a gente conheceu, entramos de cabeça, de coração, de tudo, vestimos a camisa, porque foi uma bênção para a nossa família, para as nossas vidas.
E nós trabalhamos com o Ministério, né, do GFI, de família, somos líderes do Ministério de Família na nossa igreja, e esse tem sido nosso ministério, graças a Deus. Obrigada, Priscila. Gabi, se apresenta aí, apresenta a sua família. Bom, eu sou a Gabi do Júnior, sou aqui de Lençóis Paulista. Tem duas coincidências, Pri, nós duas. E nós congregamos aqui na Igreja Presbiteriana Renovada, em Lençóis, que é mais meus filhos. Meu filho Nicolas, 10 anos, minha filha Helena, 5 anos. Uau. E nós estamos em contato com o GFI desde quando o Nicolas tinha uns 2 aninhos, que a gente começou a sentir necessidade de procurar ajuda, e um pouco nesse desespero nós encontramos a UDF, né, que foi uma bênção para a gente. Na verdade, a nossa procura foi para a gente receber mesmo ajuda para o nosso caso, porque é bem aquela fase da transição do infante, né, que ele estava, e a gente correu para fazer os cursos, e desde então a gente não largou mais o GFI, que legal. que é uma bênção para a gente. Nós já tivemos contato nós já ministramos os cursos Educação de Filhos à Maneira de Deus, como proteger a pureza do seu filho, preparação para a chegada do bebê, e de outro ministério também, nós já ministramos o CRAU Finanças, já fizemos o treinamento de Mulher Única, o meu esposo fez do Homem ao Máximo, e tudo que é possível a gente vai procurando, porque é uma bênção realmente. Ai, legal, né? É muito bom. Eu me lembro do Nicolas aqui, quando vocês vieram fazer o treinamento para treinadores, né? A Helena novinha, muito legal. A Priscila veio fazer o treinamento aqui também. Mas a Priscila tem uma história muito linda, que ela até publicou eu não sei se foi no Facebook ou foi no Instagram, que ela publicou alguma coisa muito linda. Ela vai até compartilhar com a gente isso hoje. Como ela chegou no GFI e por que ela chegou no GFI. Nosso papo hoje é falando sobre como que a mulher... Vocês sabem aquela figura da mulher com o telefone na orelha, mexendo uma panela, balançando um carrinho e empurrando uma criança, falando com a outra e tal? Essa é o nosso papo de hoje, esse é o nosso papo. Então, essas são as mulheres, né? Elas conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E nós vamos falar com a Priscila e com a Gabi sobre como elas lidam com esses momentos, como que elas lidam com toda essa coisa de ser mãe, esposa, filha, empresária, membro da igreja, ativa na igreja, e tem que dar conta de criança. E agora, nesse momento, né, que a gente está vivendo, ela ainda tem que atuar como professora. Algumas não têm dificuldade, porque já são professoras, né? Que era o meu caso, que eu dava aula para as meninas tranquila, porque eu já era professora mesmo, então dava aula para as minhas. Mas se você não é professora, hoje você está com uma outra atividade ainda para acrescentar mais um braço, né? Você tem que ser tipo um polvo, né? Um octópode, que tem mãos para tudo, para fazer tudo. Então, nós vamos começar, né, Sandra? A Sandra vai fazer umas perguntinhas para a Priscila e para a Gabi, e a gente vai se deliciar com o testemunho que elas vão dar. Então, vamos lá, né? É um prazer estar com vocês, meninas, Priscila, Gabi, preciosas treinadoras nossas aí do GFI. É uma alegria poder ouvir um pouquinho, conhecer um pouquinho o testemunho de vocês. E eu tenho uma pergunta, e a primeira pergunta linka bem com o que a dona Norma acabou de falar, né? Muitas pessoas comentam aí no dia de hoje, né, que um dos desafios da maternidade para as mamães, principalmente que tem mais de um filho, eu tenho só uma, né, uma pré-adolescente, mas você, Priscila, tem 3, Gabi tem 2, então, assim, é a multiplicação da atenção, a dedicação aos filhos, ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo, que eles ficam praticamente integralmente, né, na nossa casa. E eles acabam exigindo muito de nós. E nós sabemos que cada filho é único, né? E com necessidades singulares. Então, eu queria perguntar para Priscila, pode ser primeiro, como que você administra isso com eles? Pri, compartilha com a gente.
Oi, olha, se não fosse o curso do GFI, eu não sei o que eu faria. Mas vamos lá, assim, eu me sentia como aquela mãe que o próprio curso fala que 10 horas da manhã a gente já está sobrecarregado de tudo que eu queria fazer ao mesmo tempo e fazer com eles juntos, porque eles, principalmente Té e o Levi, têm a mesma idade praticamente, então eu queria fazer tudo com eles juntos. Eu aprendi, por eles serem diferentes, terem necessidades diferentes, o curso me ajudou muito a entender isso, a fazer uma rotina específica para cada filho. Na transição do infante, a gente aprende isso, não a rotina da mãe somente, mas a rotina de cada filho. Para mim foi importantíssimo eu sentar com cada um, ouvir as necessidades deles, principalmente quando a gente aprende a linguagem do amor deles, que também faz parte dos cursos. Para mim foi um divisor de águas aqui em casa, para eu entendê-los, ouvir o coração deles, as necessidades deles, colocar no papel, de forma que a gente encaixasse as nossas necessidades e eu pudesse me adaptar a essas necessidades. Então, assim, criar uma atmosfera de educação, uma atmosfera de cuidado. Então, Deus precisou, assim, nesse tempo de pandemia, me ensinar que agora esse é o tempo que eu tenho que dar para eles. Eclesiastes 3 fala que há um tempo para tudo. Então, eu coloquei essa palavra no meu coração. O tempo que eu tenho agora é de investir, é o tempo que eu tenho de me dar, é o tempo, né? Eu notei aqui, de imprimir no coração deles as coisas eternas, preciosas. Então, os cursos do GF me moldaram o meu jeito de pensar. Aquela lição dos porquês que teve no aulão passado, essa lição para mim foi importantíssima, porque me fez anotar os meus princípios, aquilo que eu desejo alcançar, os valores, o porquê eu estava fazendo as coisas, porque eu tinha que mudar o jeito de fazer. Então, como criar aquilo que eu precisava para alcançar os objetivos. Então, assim, apesar deles terem idades diferentes, eu que tive que mudar para atender essas necessidades. Antigamente, por exemplo, eu deixava eles muito no YouTube, porque enquanto eles estivessem no YouTube, eu estava livre para fazer as minhas coisas. É um erro que nós, mães, cometemos muito grave, porque a gente começa a ver a colheita no comportamento deles, e eu comecei a ver isso nos meus filhos. Agora você está livre para ver o desenho, você está livre para isso, para eu poder fazer as minhas coisas. Então, eu tive que me adaptar, criar essa rotina com intencionalidade para alcançar os nossos objetivos e atender às necessidades do coração, da idade, de tudo daqui de casa. Foi muito legal. Foi uma dessas coisas que você escreveu no Facebook, né? Foi, Norma, porque acontece. Antes de eu conhecer a UDF, de eu conhecer o GFI, eu já morria de medo de falhar. Eu escrevi mais ou menos isso. Eu tinha medo de quando os meus filhos chegassem na adolescência, porque as próprias pessoas da igreja, os meus amigos, as pessoas que estavam à minha volta, falavam: espera, você está reclamando disso? Espera chegar na adolescência para você ver. Espera só, você vai ver o que é sofrer e não sei o que. Eu não podia abrir a boca para colocar nenhum descontentamento, né? E eu sempre andava frustrada, porque o meu sonho era ser mãe, e como eu sempre não sabia lidar com as situações, uma das coisas também, um outro testemunho que eu aprendi aqui no curso, por exemplo, do Transição Infante, era que, por exemplo, se meus filhos derramassem um pouquinho de leite, né? Derramou leite, eu ficava braba. Vocês não conseguem tomar o leite sem bagunçar e tal. E quando a gente faz o curso, a gente começa a entender que a gente está imprimindo no coração deles, através dos nossos reflexos, da nossa personalidade, do nosso caráter, aquilo que eles deverão ser. A gente está semeando. Então, eu comecei a olhar para dentro de mim e falei assim: meus filhos não vão ser assim. Meus filhos vão ser adolescentes.
abençoados, vão ser influenciadores, eles vão ser diferentes. Eu posso não saber o que eles vão escolher lá na frente, mas eu sei o que eles não vão ser. Eu sei o que eles não vão escolher, porque eu estou semeando, ensinando, imprimindo no coração deles quem eles são. Né? Uma das preciosas lições também que eu guardo e tomo cuidado da gente ter no nosso lar, que o pastor Dinarte ensina muito, a gente fala muito nos seminários, é o fortalecimento da identidade familiar. Eu, todos os dias, ter o cuidado de escrever quem eles são, o que eles devem escolher, dar a liberdade deles fazerem escolhas para eu conhecer o que há no coração deles e de escrever palavra bíblica sobre quem nós somos, né? Que tipo de escolhas fazer. Então, eu tinha medo de quando eu chegasse lá. Hoje eu não tenho mais. Né? Eu sei que Deus está me instruindo, me ensinando como preparar as flechas que o Senhor entregou nas minhas mãos para que eles sejam polidos, para que eles atinjam o alvo. Eu antes não tinha esse conhecimento, eu tinha muito medo, meu coração estava cheio de medo, e depois que a gente começa a estudar e entender que a obra Deus faz em nós, para que nós possamos ter o que dá, o que transbordar, né? Possamos estar instruídos para instruir. Aí Deus me encheu de coragem, de ousadia, moldou o meu coração, né? E eu louvo a Deus por esse trabalho, né, do GFI na minha vida, na minha família. Que precioso, né? Muito precioso. A própria palavra de Deus diz, né, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, como é precioso nós irmos buscar isso. E como o Senhor é maravilhoso e nos ajuda, né? Gabi, e você? Como que tem sido administrar tudo isso aí com esse casalzinho tão lindo? Compartilha com a gente. Com a graça de Deus, né? A gente recorre à fonte todos os dias, né? Pedindo graça e misericórdia, porque, na verdade, ser mãe não vem com manual, né? Então, o manual, na verdade, é a palavra de Deus que nos instrui, e o que a gente aprende no Educação de Filhos à Maneira de Deus, e que a Pri acabou de comentar, é isso, né? A palavra é a nossa regra principal, né, de fé e prática. E eu trouxe, até separei um material aqui para a nossa conversa ser um pouquinho mais prática, né, para as mães que estão assistindo, para compartilhar um pouquinho do que a gente vivencia. Desde quando o Nicolas é pequenininho, eu leio essa devocional com ele e passei a ler com a Helena também. Chama O Diário da Mãe que Ora. Peguei lá no acervo da minha sogra. Confisquei. Então, é uma devocional que vem o versículo e do lado vem um espaço em branco para você fazer um parecer, né, de como foi esse momento com o filho. Então, é até interessante, porque quando eu comecei a fazer, o Nicolas tinha 2 anos. Hoje eu releio aqui, por exemplo, eu estou numa página que foi lida em 2014, eu escrevi o que aconteceu naquele momento da nossa devocional, na oração, o que ele falou. Aqui tem até o dia que ele quis aceitar Jesus. Então, assim, é um recurso bem interessante para nós mães, né, termos algum tipo de livro que nos dá esse apoio para ter um momento de devocional com os filhos. Além desse aqui, que eu sempre costumo fazer de manhã com eles, mas daí eu procuro fazer individualmente, geralmente o Nicolas acorda um pouquinho antes da Helena. Então, acaba sobrando um tempinho para eu fazer sozinha com ele. E antes do Nicolas acordar, eu acordo bem mais cedo, né, junto com meu esposo, antes dele sair. Eu acho importante citar isso, porque a gente pratica isso desde quando nós nos casamos, e eu vejo que em muitos momentos adversos que a gente passou, esse foi um dos fatores que nos manteve em pé, né, nos manteve confiantes, que é a devocional do casal, né? A gente prepara o nosso cafezinho da manhã, nada muito chique, é um café, um pãozinho, mas a gente não deixa de orar juntos, não deixa de ler uma passagem da Bíblia, e aquele momento é só nosso, né? E depois ele já sai para o trabalho, e em seguida eu fico com as crianças na parte da manhã.
E com as crianças eu faço à noite também esse daqui, que é um devocional do Esmilinguido. Ele tem os 365 dias do ano. Então, faz aplicação de virtudes que são bem interessantes, são bem contextualizadas, né, de acordo com a realidade da criança, para ela já ir aplicando, né, as verdades bíblicas, né. E fora esse material, para se ter ideia de momentos com os filhos, eu amo esse livrinho, gente, é da Universidade da Família, Tempo de Qualidade. Dá muitas dicas, muitas dicas. E uma das dicas que eu não me esqueço, que tem aqui nesse livro, é sobre você, no carro, poder usar esse tempo para ministrar a palavra de Deus também. Então, a gente costuma sempre ter gravado louvores bíblicos no pendrive, para ir tocando durante nossas viagens. Louvores bíblicos, assim, que realmente falem da Bíblia, de passagens bíblicas. Eu vou dar um exemplo aqui, Daniel Souza, as músicas dele são muito passagem bíblica, e daí isso, a gente está na viagem, a criança está distraída, vendo a paisagem, mas está entrando, né? E às vezes ele canta alguma parte que fala da palavra e o Nicolas não entende, por exemplo, essa semana ele perguntou, mãe, o que é toda arma forjada? E a gente estava no carro, né, e estava tocando essa música, e é uma oportunidade para a gente aplicar, né, a palavra de Deus, ensinar, ministrar no coração deles. E a Pri também comentou sobre YouTube, né, Pri? A gente restringe bastante aqui em casa também, assim como você comentou. Principalmente de manhã, a gente meio que proíbe as crianças de terem acesso à tecnologia. Eles têm que cair no tédio para criar alguma coisa, para descobrir uma forma de brincar com criatividade, né? E daí a gente, no horário que libera o YouTube, alguma coisa assim, a gente tem algumas restrições. Por exemplo, a Norma até conhece o que discípulos, né, Norma? Muito show, né? Muito legal. São 2 irmãozinhos junto com o pai, o Otávio e o Otaviano, né? Que eles fazem apresentações de acordo com a realidade da criança, aplicando também a palavra de Deus. No YouTube também tem um canal que chama Versos para Cantar. Quando as crianças estão brincando com algum jogo de montar, distraído com alguma coisa manual, eu procuro colocar esse versos para cantar, que também são passagens bíblicas cantadas. Então, vai entrando, né, na mente da criança a palavra de Deus. A gente tem que ser os pais do Deuteronômio 6, né? Ao sentar, ao levantar, andando pelo caminho, é isso que a gente tem no coração, de não perder tempo com os nossos filhos. E tem a tia Cecel também, que é um canal que tem umas historinhas bíblicas com aplicações bem pertinentes. Tem os vegetais para as crianças menores que minhas crianças assistem. Tem o Superbook, gente, amo o Superbook. É um desenho que tem os personagens que entram na realidade bíblica, lá na historinha de Abraão e Isaac, e daí tem todo o enredo, é muito legal. E, assim, a gente também fala para eles assistirem coisas que venham acrescentar a inteligência, né? Animal Planet, Manual do Mundo, que são experiências científicas, que nesse caso já vai até agregando no homeschooling, né? Que a gente vai abordar daqui a pouco. Bom, acho que é isso. Mas esse livro aqui, gente, precioso. Esse livro é fantástico. O que todos os filhos precisam saber. Gente, eu não me conformo que com esse tanto de páginas tem tanta coisa boa aqui. É muito bom esse livro. Todas as mamães poderiam adquirir, porque ele tem muitas sugestões relacionadas à nossa realidade. Vou dar um exemplo aqui. Olha só, aqui tem um tópico que fala assim, segurança pessoal em relação ao seu filho. Então, tem um que fala sobre toques físicos e carícias, como você fala com a criança em relação a esse assunto.
e ainda protegendo a pureza dela, né, sem ser agressivo com esse assunto, atitudes e ações polidas apenas para rapazes, apenas para moças, como que um rapaz tem que se comportar com uma moça, como que uma moça tem que se comportar em público. É muito interessante esse livro, vale a pena, e é da Universidade da Família também. Minha indicação, amo esse livro. Eu acho que eu falei demais já. Obrigada, Gabi. Engraçado que a minha segunda pergunta para você é justamente isso, né? É esse tempo e é o que a gente precisa nos apegar à palavra de Deus. Na verdade, na educação dos filhos, né, bem como em qualquer outra área das nossas vidas, a nossa maior dependência deve estar voltada para a palavra de Deus, porque afinal é dela que vem todo o recurso que a gente mais precisa. E muitas vezes, humanamente falando, seria impossível obtermos sabedoria, né, para lidar com as situações. Eu imagino que talvez em muitos momentos vocês se sentiram desafiadas a viver esse novo tempo aí com os filhos em casa. E eu queria que você compartilhasse conosco se teve alguma palavra específica a qual vocês se apegaram, enfim, uma mensagem que vocês pudessem deixar de encorajamento para as outras mães que estão nos ouvindo e as que ainda ouvirão essa palavra. Poderia compartilhar conosco, Gabi? Pode continuar daí. Olha, tem duas palavras que me grudaram no coração nesse período aí da pandemia. A primeira palavra foi Marcos 8:35, que fala assim: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. A gente viveu esse momento de muitos medos, né, agora na pandemia, inclusive, acabei de sair do Covid, estou no 17º dia hoje, para a glória de Deus, sobrevivi. Mas, assim, a gente passou um período, e temos passado, né, por esse período que o medo tenta nos rodear, né, e quando eu li esse versículo recentemente, né, reli esse versículo, esse pedaço que fala, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la, achei muito aplicável para esse momento, porque a gente ficou com muito medo de perder a vida, né, esse Covid, né, ai meu Deus, se eu pegar, sabe? E às vezes deixando de viver o que Deus quer que nós venhamos viver, porque a gente está se ocupando com uma preocupação que nós não temos controle. Então, na verdade, eu foquei, né, depois de ter lido essa palavra, eu foquei que independente das circunstâncias, seja com pandemia, sem pandemia, eu precisava continuar fazendo o meu trabalho, cumprindo o meu ministério de mãe dentro do meu lar, né? E daí, para completar, tem Mateus 6:25. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Então, essa palavra trouxe alento ao meu coração e a maior certeza de que o meu Deus, o nosso Pai continua o mesmo. Passa céus e terra e a palavra dele vai permanecer fiel e vai se cumprir. Amém, amém. Glória a Deus. E com você, Pri, tem alguma palavra que mexeu muito com o seu coração, que você gostaria de compartilhar com a gente? Faltou assim, espaço para eu escrever. Mas eu anotei assim, de verdade. Eu imagino. Eu anotei uma especial que faz a gente fazer as coisas de forma diferente. Né? Tá lá em Colossenses 3, versículo 27, diz assim: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Essa palavra mexe comigo, porque quando a gente vai fazer as coisas, a gente faz de forma diferente, quando a gente sabe, lembra
que é para o Senhor, que Ele está vendo o intento do nosso coração. Ele renova as nossas forças quando a gente renova essa palavra, né, quando essa palavra renova a nossa mente, não é verdade? Quando a gente sabe que, mesmo que a gente esteja cansado, Deus, quando a gente faz para o Senhor, é como se a gente estivesse lançando uma semente através das nossas ações, e o Senhor está agindo, está fazendo crescer, está fazendo algo que é a parte dele, a partir da nossa obediência. Então, essa palavra mexe muito comigo. Aí eu queria deixar Provérbios também 24, versículo... deixa eu ver. Provérbios 24, 3 e 4, diz assim: com a sabedoria se constrói o lar, e com prudência ele se firma. Na casa de uma pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor, né? Então, a gente tem que começar a pedir ao Senhor sabedoria. Todos os dias, antigamente eu pedia, Senhor, me dá paciência. Qual é a mãe que não pede? Aí eu entendi, não, Priscila, tá tudo errado, não pede paciência, porque senão vai vir tribulação, né? Agora eu peço ao Senhor, Deus, me dá sabedoria. Sabedoria para eu executar os meus papéis de forma prudente, de forma sábia, de forma que te agrade, e o Senhor vai fazer o resto. O meu papel de mãe, papel de esposa, o meu papel de serva do Senhor, em ser fiel em tudo que eu preciso fazer, dona de casa, líder no ministério, né, professora, enfim, né, dos cursos, me dá sabedoria para que eu não falhe e para que o Senhor me use. Então, assim, me peço ao Senhor que Ele, né, me dê sabedoria e use como usou Joquebede, né, que fez com que, enquanto ela estava ali, ela imprimiu no coração de Moisés qual era a identidade dele. Você está no palácio, mas você não é dali. Então, um dia você vai ter que tomar suas decisões. Então, eu peço a Deus, né? Eu fico assim, quem foi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles foram fiéis servos, eles eram crentes de verdade, cristãos autênticos, porque foi colocado no coração deles, né? Quem que eles serviam? Eu quero ser essa mulher. Então, todos os dias eu preciso me encher da palavra do Senhor para não esquecer, né, o que Deus espera de mim. Então, acho que essa palavra que todos os dias vem, Priscila, é para o Senhor, faz para o Senhor. Amém, glória a Deus, né? E a própria palavra de Deus diz lá em Tiago, você falando, me lembrou esse versículo: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Então, as mamães aí que nos assistem, orem, peçam ao Senhor sabedoria, que assim como essas duas preciosas mães aqui compartilharam a sabedoria que Deus tem dado a ela, Ele dará a vocês também. Amém, dona Norma? Amém, com certeza. É isso mesmo. A palavra de Deus está aí para a gente poder usufruir de toda a sabedoria que o Senhor já tem depositado ali, e o Espírito Santo vai fazer a gente lembrar cada coisa que a gente aprendeu na palavra na hora necessária. Gente, a gente já podia parar por aqui. As respostas de vocês, olha, a palavra de vocês, tudo perfeito. Mas tem mais duas perguntinhas que eu vou fazer para vocês.